Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui neste dia, dia 5/7/2017, nossa aula bíblica, começando esse trimestre com o tema Tempo de Conquista. Foi baseado no livro de Josué, Antes eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais um dia, levando a palavra do Senhor aos alunos. Também sou uma aluna, Meu nome é Lorinete, sou da classe Ruth, mas na live não tem classe, irmãos? Nós somos aqui da aula para todos, para a classe de adulto toda. Então, meus agradecimentos ao nosso pastor Josivaldo, aos nossos coordenadores, presbítero Ivanildo, nossa irmã coordenadora Berlândia e o nosso irmão diácono Cresivaldo, E a nossa irmã que está aqui fazendo essa live, irmãos, para vocês, assistirem, ouvirem e aprender mais de Deus. Esse trimestre a gente vai falar sobre o livro de Josué, Como o passado foi sobre a carta de Paulo aos Efésios, Então, a nossa aula começa, irmão, tempo de conquista, Tempo de conquista sobre o livro de Josué, que vai primeiro do 1 ao 6, que diz assim, irmãos. Primeiro, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. O 2 diz, Moisés, meu servo. O livro já começa assim, irmão. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tudo e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O terceiro diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O quarto diz, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O 5 diz, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O 6 diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Irmãos, os objetivos da lição diz apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, conhecer os fatos que antecedem a história do livro de Josué. Muito bem. A introdução do livro diz assim, Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida,
caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravo morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então, o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus. Conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés. E Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lição, conheceremos as vitórias e conquista do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Irmãos, quando eu leio essa passagem, não é fácil você ser um líder de um povo. E a sua primeira guerra, a sua primeira batalha, não é? Josué era um homem jovem. E quando a introdução diz que passaram 40 anos no deserto, e muitas das vezes a gente não sabe o porquê. Porque sabemos que Israel, tem historiadores que diz que é do tamanho da cidade, da capital pernambucana, outros dizem que é do tamanho do Rio de Janeiro, e a gente sabe que Israel, o país de Israel, é um país pequeno, não é? É um país que Deus levantou aquele povo, não para ser líder num continente imenso, não é? Para que eles tomassem o mundo inteiro, não. O Senhor deu a ele uma partícula da terra, não é? Para que eles vivessem ali em paz e que aquela terra não faltasse nada. E por que os 40 anos, irmã Nete? Os 40 anos foi para limpar, irmãos. Aqueles rebeldes que mesmo sendo judeus, mesmo estando na escravidão do Egito, era um povo rebelde, não é? Desobediente. Era um povo que pecava por besteira. Viram tantas maravilhas. Não é diferente de hoje não, irmãos. Não é diferente de nós não é? Mas eles viram tanta maravilha, desde a terra do Egito, onde tem historiador que diz que foram 430 anos, não é? Como no caminho. Viram as pragas no Egito, viu Deus abrir o mar vermelho, né? A Bíblia diz o grande mar, né? O mar vermelho. E aquele povo continuava a pecar, a defamar como defamaram Moisés, né? Até a sua própria irmã Miriam, que ficou leprosa. Somos diferentes? Não, não somos diferentes. Então esses 40 anos, eles ficaram só rodeando a terra, a Bíblia diz. Mas foi para uma grande limpeza, irmãos, né? Só entraram na terra prometida a geração que foram nascendo pelo caminho. Aí agora, chega o tempo, passou, e agora a travessia do Jordão. E aí, irmão? Povo que nasceram no deserto, povo que não tinha, sabia nem nadar, né, irmãos?
porque só andaram pelo deserto, até a terra de Canaã. Mas agora, para entrar na terra, tinha que atravessar um rio. E era um rio muito grande. E a Bíblia diz, né, que logo após ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, quer dizer, era uma cidade antiga. Olha o que a Bíblia diz. A cidade milenária, a cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégia para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus. Depois de haver atravessado o rio, nesta série de lição conheceremos as vitórias. Então vamos para o primeiro tópico com os seus subtópicos, né? O primeiro tópico diz Josué, visão panorâmica de Josué, não é? Segundo tópico, como era o mundo na época. E o terceiro subtópico, Canaã, a entrada, né? Então Josué é o primeiro dos livros denominado histórico das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximadamente da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o final, né? O seu final, no qual se narra o seu falecimento. Com certeza foi outra pessoa, né, irmão? O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus. O que eu quero dizer a vocês, irmão, é que o livro de Josué, né, ele narra e a entrada triunfal, né? Recorda a consumação do resgate de Israel do Egito, do cativeiro, não é? Pois a redenção tem 2 partes, entre aspas, a externa e a interna. No livro de Deuteronômio 6:23 diz: e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. A frase-chave deste livro é: Moisés, meu servo, é morto. Você sabia por que o servo Moisés não entrou na terra prometida? Porque a lei da qual Moisés é o representante jamais poderia dar vitória a um povo pecaminoso. É incrível, né, irmãos? Eles viviam na lei. Ao atravessar o Jordão, eles iam viver como nós, na graça. Mas tinha que atravessar o Jordão. Todos nós, irmãos, temos um Jordão para atravessar. Em Romanos 6,14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entenderam agora? Porque Moisés contemplou e não entrou na terra prometida. A gente vai para os Pentateuco e ele diz, né, lá em Levítico, olho por olho, dente por dente. Então aquele povo para entrar na terra prometida com Moisés ia ser difícil, irmão. Talvez não chegasse lá. Mas Deus tinha uma promessa, que o Messias viria da linhagem de Israel, dos judeus. Então essa promessa estava de pé e eles teriam que atravessar o Jordão. Em Romanos 6,14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Hebreus 7,19 ele diz: está escrito, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E aí, irmão? Entre aspas, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Abre aspas. E desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Aleluia, né?
Em sentido espiritual, entre aspas, Josué é o Efésio do Velho Testamento. O trimestre passado a gente estudou sobre Efésios. Começou de um, como Josué, do primeiro até o último. Aqui a batalha, não é? Sobre o livro de Josué, vai do primeiro até o último. A gente vai aprender as batalhas, vitórias, as conquistas, porque ele é dividido em 4 partes. O livro de Josué, a conquista, a divisão da herança, o começo da contenda e o quarto, o último conselho e morte de Josué. Como também Moisés. Moisés sabia que ia partir, ele chamou o povo antes de atravessar o Jordão e também aconselhou como seria. Mesmo assim, foi Josué, né? Ele é o Efésio do Velho Testamento. Entre aspas, os lugares celestiais de Efésio, para o cristão, para nós, corresponde à terra prometida para Israel, não é? E por isso, não um tipo de céu, mas um lugar de bênção e de poder divino. A forma de governo continua a ser teocrática. Josué sucedeu a Moisés sobre direção de Deus. Então, esse primeiro tópico, irmãos, a gente sabe. O segundo tópico diz como era o mundo na época. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório, bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existia. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon, chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumento de metal. Porém, não havia civilização na América do Norte. Sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir em 1200 anos antes de Cristo. E somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto Babilônia e Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existe. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravo, mostrou seu projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Vamos para o terceiro tópico, subtópico do primeiro. Canaã. Território de Canaã, a denominada Terra Prometida. Tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito, não é? Então, irmão, a terra de Canaã, pisar a planta dos pés significa ocupar o território, não é? Era desta maneira que o povo se estabeleceria na terra. No entanto, muitas batalhas viriam pela frente, pois as 7 nações que ocupavam Canaã não sairiam de forma amistosa. Para nos apropriarmos do milagre que desejamos, precisamos manifestar, né, uma fé aguerrida, pois o confronto com o mal é inevitável, mas haverá conquista se não dermos passo em direção ao que queremos.
Na nossa vida não é diferente, né? Então aqui vamos para o segundo tópico, né? Mas pense, por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, né? Mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas, né? Deus não anelava, irmão, que os seus filhos dominassem o mundo, como eu já falei, mas que prosperasse no lugar onde foi plantado, abençoado e abençoando todas as nações da terra. É assim que o Senhor nos quer. Não quer um povo ganancioso. O Senhor nos quer um povo santo, compromissado com Deus. Vamos para o segundo tópico. A hora passa rápido, é muito difícil a gente esclarecer tudo o que a gente queria, né, irmão? Onde tem as referências. Mas vamos correr. Segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué, com os seus subtópicos. Primeiro, propósito. Segundo, divisão. E terceiro tópico, subtópico, valor. O propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre, da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido, não é? Então aqui, irmãos, para que os filhos de Israel tomassem posse de Canaã, precisaria atravessar o Jordão, que fazia fronteira com a terra prometida. Exatamente naquele período, o rio estava caudaloso devido às cheias. O problema era que essa geração nascida no deserto tinha pouca experiência com rios. Não é? Para atravessar o rio cheio, transbordando, provavelmente muitos nem ao menos sabiam nadar. No entanto, sucumbiu ao medo naquele momento. Significava perder a terra. Ao medo naquele momento significava perder a terra. Entre nós e as promessas divinas há um Jordão, como eu falei, né? Para cruzarmos, o Altíssimo nunca nos prometeu uma vida de facilidade, mas assegurou que se agirmos com fé, obstáculo algum permanecerá no nosso caminho. Glória a Deus, né? O segundo do segundo tópico, o livro de Josué possui uma clara divisão interna bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus. Rumo a Canaã, segundo a Bíblia, né? Preparação para a conquista, preparando o povo, preparando a estratégia, a conquista efetiva, né? Os gibeonitas e o restante da terra. Uma porção de terra para cada tribo, as instruções especiais para a cidade de refúgio, os levitas e as tribos ao leste do Jordão, a mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos: o chamado de Josué e o seu falecimento. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão desta extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs o milênio e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Terceiro subtópico, o valor, né? O livro de Josué tem extraordinário valor histórico, por narrar como o povo
povo de Deus atravessou milagrosamente o rio Jordão. No período da cheia, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essa história, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenhamos feito alguma escolha equivocada, Deus nunca perde o controle da história, né? Aí aqui, irmãos, o que é que o narrador fala? Pisar, como eu já falei, a planta dos pés significa ocupar o território. Quem pode resistir àquele que crê? O povo estava prestes a enfrentar o inimigo, superiores em força e números para vencê-los. Só mesmo se aliando ao Altíssimo devemos ser ousados contra os problemas, pois nossa vitória vem do alto. O poderoso de Israel afirma que está conosco e sua presença nos torna invencível. Se ele é por nós, quem será contra nós? Quem impedirá a nossa vitória, né? Vamos para o terceiro tópico, correndo, não é? Que diz, antecedentes históricos. Primeiro subtópico diz, o deserto chegou ao fim. O segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. E o terceiro subtópico, um novo tempo de fé e expectativa. O primeiro tópico diz, o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não havia mais nuvem e coluna. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais espóridos. Porém, Deus estava dando-lhe uma terra que emanava leite e mel, não é? Então, a terra prometida, irmão, vivemos nesta mesma esperança, não é? Como diz lá em Efésios, estamos esperando entrar na terra prometida. Temos que atravessar o Jordão, que é, irmão, fé, oração e andar com Jesus, né? Para que as coisas venham acontecer para conosco. Então, Josué estava prestes a entrar na terra prometida. Então, o segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve se entrar em Canaã. Com certeza, irmão. Canaã, quem pode resistir àquele que crê? O povo estava prestes a enfrentar o inimigo, não é? Como eu já falei. E do alto, o poderoso de Israel afirma que está conosco. E sua presença nos torna invencíveis. Se ele é por nós, quem derá, né? Quem poderá nos impedir de avançar e alcançar os objetivos? Esforça-te e tem bom ânimo. Normalmente, o ser humano fica dominado por dúvida e medos diante dos perigos e ataques intimidadores do mal. Por conhecer a natureza do homem, o Altíssimo precisa encorajá-lo repetidas vezes. Na maioria dos casos, os desafios da vida são maiores que nossas forças e exigem mais do que capacidade e conhecimento. É necessário força e coragem para vencermos. Somos fortes quando nos mantemos firmes na fé, mesmo diante da dificuldade, tribulações, injustiça desse mundo, e corajosos quando agimos essa fé, para sermos bem-sucedidos na conquista dos sonhos e, sobretudo, da salvação. Precisamos ter força e coragem para executar aquilo que
as Escrituras e a fé ordena, não é? Então, pense, por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada da terra prometida, se eles já conheciam? A falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência, né? Então vamos encerrar aqui, o tempo não dá mais. Quero dizer aos irmãos que o livro de Josué se completa com os Pentateuco, formando assim o Hexateuco, os 6 livros da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, né, por mais uma aula. Esperamos que para a semana, irmãos, já estejamos na nossa aula certinha, em nome de Jesus. Já está se abrindo aí, né? Tudo, comércio. Eu vi o nosso prefeito dizendo, né, que o comércio abriu, que todo mundo tomasse cuidado, mas que passamos, irmão, por essa tempestade, mas atravessamos o Jordão, estamos aqui contando vitória em nome de Jesus, amém?